Boa noite a todos e a todas, né? Sou o professor Antônio Ideraldo Medeiros do Carmo, professor aqui da disciplina Análise Combinatória e Probabilidade, tá bom? É um prazer estar trabalhando aqui com vocês. Eu sou professor do Instituto Federal, mas do Campo Santo Inês, né? Atuo na área de matemática, obviamente, né? Tenho um mestrado, e aí a gente está aqui, digamos assim, selecionados a trabalhar com vocês essa disciplina tão legal de se trabalhar, né? E ao mesmo tempo que vai envolver o raciocínio lógico, né? Dedutivo, né? Tanto na análise combinatória quanto na probabilidade. Então, durante a aula, sintam-se à vontade, tá bom? A fazer comentários, a dirimir algumas dúvidas, tá bom? A gente está aqui para isso. Então, que tenhamos êxito na disciplina, tá bom? Estamos aqui para trabalharmos juntos, ok? E aí, vocês estão vendo perfeitamente aí no slide, né? E aí a gente vai começar a nossa aula de hoje com a seguinte situação, né? Digamos assim, um probleminha bem trivial, mas que nos ajuda a entender qual é a essência da análise combinatória. Então, aqui a gente tem uma situação 1, onde a gente pergunta, né? Como você contaria as poltronas de um cinema distribuídas em fileiras com o mesmo número de poltronas em cada uma, conforme mostra a figura abaixo, né? E aí é bem óbvio que, normalmente, né, quando a gente apresenta esse tipo de problema, lá na educação básica mesmo ainda, os alunos têm o hábito, né, obviamente, de contar aqui quantas poltronas tem em cada uma dessas filas e quantas filas tem, e aí depois efetua-se a multiplicação, né? Nesse caso aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente tem em cada uma dessas filas aí, né, 16 cadeiras. E aí, basta contar agora as fileiras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 16 vezes 20, né? A gente tem aqui exatamente um total de 320 poltronas, ok? Quando a gente faz esse tipo de operação, querendo ou não, a gente está fazendo uma contagem, né? Só que é uma contagem, como a gente gosta de falar, sem contar diretamente uma por uma. Então, o objetivo central da análise combinatória, né, que é o início aqui da nossa disciplina, que é a disciplina análise combinatória e probabilidade, mas o início, quando se estuda análise combinatória, a essência é exatamente essa, é você fazer contagens sem precisar exatamente estar contando um por um. Então, por isso que existem algumas técnicas de contagem, né, que a gente vai ver novamente aqui, que algumas delas são perfeitamente vistas, né, na educação básica, e aqui a gente vai, ao longo dessa disciplina, também trabalhar com essas técnicas, tá bom? E aí, essa situação que a gente acabou de fazer, né, multiplicar 16 vezes 20, encontrar como resultado o total de poltronas, é o que nós chamamos, né, de certa forma, de princípio fundamental da contagem. E aí, como é que se define o princípio fundamental da contagem, tá bom? Dentre as suas definições, nós carregamos essa definição aqui, ó. Se uma decisão D1 puder ser tomada de X maneiras, e uma vez tomada a decisão D1, uma decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, então o total de possibilidades de se tomarem as duas decisões é dada por X vezes Y, tá bom? Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Essa definição está no livro de análise combinatória, saudoso professor Morgado, professor
do INPA, muito, muito legal. E esse princípio é o que rege basicamente boa parte aqui do estudo de análise combinatória, como a gente vai ver, tá bom? E aí, nós iniciaremos aqui com alguns exemplos, né, para a gente tentar esmiuçar esse princípio fundamental da contagem. No exemplo 1, nós temos o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar, tá bom? Então, a gente inicia com esse exemplo, e aí o que a gente pensa, né? Por exemplo, números com 3 algarismos. E aí, qual o menor dentre todos os números com 3 algarismos? Ah, professor, o 100. Perfeito. E o maior? 999, né? Então, de 100 até 999, são quantos números? Né? E aí, quando você lança esse problema, principalmente numa sala de aula do ensino médio, alguns alunos dizem assim, ah, professor, são 900. Aí outros dizem assim, não, é 899. E fica aquele impasse, né? E é óbvio que nós, professores, né, e nós, digamos assim, mais entendedores, assim como vocês, da matemática, sabemos que é 900, né? Agora, como é que a gente chega nesse 900 utilizando o princípio fundamental da contagem, né? Nós temos o seguinte, nós temos 3 decisões a serem tomadas. Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque é exatamente o que o princípio fundamental da contagem diz, né? Você tem a decisão D1, aí depois que você toma uma decisão D1, você vai para uma decisão D2, e aí você vai analisando o total de possibilidades. Então, quem são as minhas decisões aqui? É escolher um algarismo para as unidades, um algarismo para as dezenas e um algarismo para as centenas. E aí, o interessante nos problemas de combinatória é você verificar se não tem alguma restrição. E aí, para esse problema, nós sabemos que existe uma restrição, né? O algarismo das centenas, ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, não vai ser um número de 3 algarismos. Por exemplo, 0,12, né? 0,12 é o número 12. 12 é um número com 2 algarismos. Então, por isso que a gente, nesse caso aqui, o zero não faz parte. Então, pensando dessa forma, vamos analisar aqui, pelo princípio fundamental da contagem, né, o total de maneiras ou possibilidades. Então, perfeitamente aqui, ó, nós temos quantas possibilidades para escolher um algarismo para as centenas. Ora, lembrando que nós estamos no sistema de numeração decimal, então nós temos 10 algarismos, né? O 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, perfeitamente, nós temos esses 10 algarismos. Então, se aqui não pode ser zero, então eu tenho 9 possibilidades para escolher um algarismo para cá, né? E aí, uma vez escolhido um algarismo para cá, ou seja, uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 vai ser o quê? Vai ser escolher um algarismo para as dezenas. E agora aqui o zero pode estar perfeitamente no algarismo das dezenas. Então, agora nós temos 10 possibilidades. Uma vez tomada a decisão D2, a decisão D3 vai ser escolher um algarismo para as unidades. E aí, dessa forma, nós temos quantas possibilidades para escolher um algarismo para as unidades? Outras 10, né? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar 9 vezes 10 vezes 10, encontrando aí perfeitamente, né, os 900 números que nós temos, né, de 3 algarismos, né, utilizando, obviamente, os algarismos de 0 a 9, né? Então, o que a gente percebe aí? Que para resolver problemas dessa natureza, nós estamos, querendo ou não, utilizando aquela definição. Uma vez tomada a decisão D1, se uma decisão D1 puder ser tomada de X maneiras, né? E uma vez tomada essa decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, uma vez tomada essa decisão D2, se uma decisão D3 puder ser tomada de Z maneiras, digamos assim, então o total de possibilidade de se tomarem essas 3 decisões simultaneamente
é dado pelo produto x vezes y vezes z. Então, esse é o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, pensando dessa forma, no exemplo 2, nós temos agora o seguinte: quantos números de 3 algarismos, então, de novo, números de 3 algarismos, distintos, agora eu tenho essa palavrinha aqui diferente, os algarismos agora têm que ser distintos, podemos formar, bom? Uma palavra em análise combinatória muda muita coisa, tá bom? Ou seja, quando eu utilizo agora esse problema, esse exemplo 2, e analiso com o exemplo 1, essa palavra nova, digamos aqui, distintos, né? Ela nos traz muita coisa. Por exemplo, o 100 já não pode ser contado aí, porque os algarismos 0 e 0 se repetem. Então, eu não quero números com algarismos se repetindo. Eu quero números de 3 algarismos distintos. Aí o 101 não serve, aí o 102 já serve, o 103, o 104, o 105, o 106, o 107, o 108, o 109, 110 já não serve, assim como o 111 não serve, o 112. Só que a gente não vai ficar contando dessa forma, porque o principal objetivo da combinatória é o quê? É contar sem contar. Então, a gente vai utilizar algumas técnicas, né, para chegar nesse resultado. Então, aqui, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 3 decisões também a serem tomadas. É escolher um algarismo para as unidades, um algarismo para as dezenas e um algarismo para as centenas. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que a gente tem uma restrição. Qual é a restrição? Inicialmente, nós não podemos começar com 0. Então, aqui tem que ser diferente de 0. Uma dica importante e fundamental nos problemas de combinatória é você não adiar dificuldades. Professor Ideraldo, o que é isso? Adiar dificuldades é o seguinte: se você tem uma restrição no problema, você tem que atacar primeiro essa restrição. Se você tem 2 restrições no problema, você tem que atacar a mais forte das restrições. Por que tem que fazer isso? Porque senão você corre o risco de, na metade da resolução, no finalzinho da resolução, você ficar naquele impasse. Ei, será se eu contei de mais ou eu contei de menos? Será se eu considerei isso ou aqui já está sendo considerado? Então, se você chegar numa situação de combinatória onde isso acontece, é bem provável que a tua resolução já está com alguns erros. Então, é necessário que inicie novamente com um raciocínio bem mais apropriado, tá bom? Então, aqui a gente vai ter que começar novamente com esse algarismo inicial, né, das centenas. Então, nós teremos quantas possibilidades para escolher um algarismo para cá? Outras 9, né? 9 possibilidades, né? Pode ser qualquer uma dessas menos o 0, né? Então, tenho 9 possibilidades. Para as dezenas, eu tenho quantas possibilidades? Professor, 10? Não, 10 não. Por quê? Porque, beleza, eu teria perfeitamente qualquer um desses 10 algarismos aqui. Só que, como ele quer que os algarismos sejam distintos, eu não posso utilizar o algarismo que já está aqui, né? Então, vai ter um algarismo aqui. Qual? Eu não sei, só sei que tem um algarismo aí. Então, agora, das 10 possibilidades, eu só tenho 9 possibilidades. Só não pode ser o algarismo que já ocupa essa posição. Da mesma forma, para o algarismo das unidades. Pode ser qualquer um dentre esses 10 algarismos. Só não pode o quê? Os 2 que já ocupam essas posições aqui. Então, eu terei, nesse caso, apenas 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente faz? A gente multiplica as possibilidades. Então, eu terei 9 vezes 9 vezes 8, 9 vezes 9, 81, 81 vezes 8, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 1, 8, né? Então, nós teremos 648 números, né? De 3 algarismos, onde todos os algarismos são distintos entre si. Ou seja, dos 900 algarismos, dos 900 números, desculpa, apenas 648 possuem todos os seus algarismos distintos, diferentes um do outro.
bom? Esse é o exemplo 2. Alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Basta levantar a mãozinha aí, viu? No chat aí, ou fazer algum comentário que a gente dirime essas dúvidas, tá bom? Exemplo 3 agora. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, o que agora a gente tem agora? A gente tem agora uma situação onde eu novamente quero saber quantos números de 3 algarismos eu tenho, né? Eu consigo formar, mas agora a gente tem duas coisas. Primeiro, esses números têm que ser pares, e outra coisa, né? Eles têm que ser distintos. Aí você, professor, agora há pouco não deu 648, né? Então, basta pegar e dividir por 2, porque a gente sabe que a quantidade de par é igual à quantidade de ímpar, não é por aí, tá bom? Não vá tentar estabelecer dessa forma, não, que pode ser que nós tenhamos uma situação desagradável. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma estratégia, né? E que estratégia você pode criar aí, né? Muitas das vezes a gente tenta umas possibilidades, né, e não sai do jeito que a gente quer. Por exemplo, se eu imaginar o seguinte, eu quero números de 3 algarismos, né, só que esses números têm que ser pares de 3 algarismos e têm que ser distintos. Então, dessa forma, né, o que a gente percebe? Esse último algarismo aqui tem que ser par, porque eu quero formar números pares de 3 algarismos. Esse primeiro tem que ser diferente de 0. Aí você pensa o seguinte, por onde eu vou começar? Qual dessas restrições aí é a mais forte? A mais forte é aqui, ó, é o fato de ter terminação par. Então, nós pensamos o seguinte, eu tenho quantas possibilidades para escolher um algarismo para cá? Eu tenho 5 possibilidades. Ou é 0, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. Beleza. Só que, se você for analisar esse algarismo inicial das centenas, você vai ter um problema. Por quê? Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho agora para escolher um algarismo para cá? Lembrando que eles têm que ser distintos. Aí você, então é 4. 4, não, porque depende. Depende do quê, professor? Depende do seguinte. Se o 0 estiver aqui, se for o 0, perfeitamente aqui vai ser 4. Mas se o 0 não estiver aqui, né, entre as 5 possibilidades, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 3 possibilidades, que não pode ser nem o par que está aqui e muito menos começar por 0. Né? Então, você tem aqui um problema. Desculpa, pessoal, não é 4, viu? Não é 4. É o seguinte, vamos lá, de novo aqui para que a gente não gere confusão. Desculpe aí, vamos lá. O que acontece? Nós queremos saber quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar. Então, temos duas restrições. Primeiro, a terminação tem que ser par, ou seja, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, para que esse número possa ser par, né? E aqui, esse algarismo das centenas tem que ser diferente de 0. Então, a gente pensa o seguinte, então aqui, começando pela restrição de ser par, eu tenho que atacar a restrição mais forte, eu tenho 5 possibilidades. Né? Ou é 0, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. Aí, se eu pensar nessa outra restrição, aí quantas possibilidades eu tenho para escolher um algarismo para cá? Aí você pensa o seguinte, que não pode ser 0 e nem pode ser o algarismo que eu utilizei aqui. Então aqui eu tenho 8 possibilidades. Aí entra aquilo que eu estava querendo sugerir para vocês. Sugerir não, indicar, né? Depende. Por que depende? Porque se o 0 estiver aqui não serão 8 possibilidades, e sim 9. Né? Por quê? Porque o 0 já está aqui, então sobraram os outros 9 algarismos. Então, quando você inicia a resolução dessa forma, você vai ter um problema. Bom? Espero que tenha ficado claro aí, desculpa a confusão inicial aí, tá bom? Na hora que eu
que eu estava exemplificando, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que criar uma outra estratégia, para que você não chegue numa situação em que você fique, e aí, eu contei de mais, contei de menos, eu posso considerar aqui, ou não posso considerar, e agora, né? Então, para esse tipo de situação, a gente vai pensar no seguinte, né? A gente vai imaginar a seguinte situação. Vamos pensar que esse último algarismo aqui seja o zero. Pronto. Se o último algarismo aqui for o zero, eu tenho quantas possibilidades para escolher um algarismo para cá? Uma, né? Tem que ser o zero. Ou seja, quando eu me revirar aos algarismos, né? São esses 10 aqui, né? Deixei eles aqui para ficar bem ilustradinho aqui, né? Então, eu tenho uma possibilidade. Já que a terminação aqui tem que ser zero, então eu tenho uma possibilidade. Esse último tem que ser diferente de zero. Ele vai ser diferente de zero, porque o zero já está aqui, né? Então, eu tenho quantas possibilidades para escolher um algarismo para cá? 9, né? Pode ser qualquer um desses outros aqui, já que o último aqui é zero, tá bom? E aí, quantas possibilidades eu tenho para escolher um algarismo para cá? Ora, já tem um algarismo aqui, tem outro algarismo aqui. Então, dos 10, sobraram 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, que eu vou chamar de P1, nós faremos 9 vezes 8 vezes 1, e aqui eu terei 72 números, né? Esses 72 números são exatamente os números, tá bom? São exatamente os números com terminação 0, tá bom? Beleza, Luiz Eduardo, eu já adicionei ele na turma, tá bom? Então, terminados em 0, eu tenho 72 números pares com 3 algarismos distintos. Ah, professor, então eu entendendo. Então, você agora quer fazer o seguinte: quantos números pares de 3 algarismos distintos nós teremos com terminação 2? Aí é a mesma situação, eu tenho uma possibilidade de escolha aqui, tem que ser o número 2. Aqui tem que ser diferente de 0, né? Então, não pode ser nem o 2, que já está aqui, e o 0 não pode estar aqui. Então, dos 10 algarismos, eu tenho 8 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um algarismo para cá? Então, para cá eu vou ter também outras 8 possibilidades, que não podem ser nenhum dos 2 que estão aqui nos extremos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós iremos multiplicar as possibilidades, nós teremos 8 vezes 8 vezes 1, num total de 64 possibilidades. Aí a mesma coisa, né? A mesma coisa nós faremos com terminação 4. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar, né? No caso aqui, então, com a terminação 4. Então, para o último dígito ser 4, eu tenho uma possibilidade, que é o próprio, ele ser 4, obviamente. O primeiro tem que ser diferente de 0, então eu tenho 8 possibilidades, só não pode ser o 4 e não pode ser o 0. E aqui eu também terei 8 possibilidades, né? Que não pode ser nem o 4 e nem o algarismo que está aqui nas centenas. Então, o total de possibilidades pelo princípio fundamental da contagem, para essa situação, é 8 vezes 8 vezes 1, que também é 64, né? E aí, o que a gente percebe? Ah, professor, então vai acontecer a mesma coisa com os outros, né? Que outros são esses que você está se referindo? Ah, é aqui terminar em 6, né? E aí eu tenho uma possibilidade. Para as centenas eu terei 8 possibilidades, e aqui também eu terei 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, aqui a gente vai ter 8 vezes 8 vezes 1, que é igual a 64. Com terminação 8, mesma coisa. Uma possibilidade tem que ser o 8. O primeiro não pode ser diferente de 0. Aliás, o primeiro tem que ser diferente de 0. Então, não pode ser o 0, não pode ser o 8. Sobraram, então, 8 possibilidades aqui. Então, aqui é 8. Para as dezenas aqui, não pode ser nem o 8, que já está aqui, né, no finalzinho, e não pode ser um aqui que eu já coloquei para as centenas. Então, também terei 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós multiplicamos aqui, é óbvio, tá bom?
acredito que perfeitamente vocês entenderam. E aí nós temos exatamente aí, né, 64, né? Então, quem seria o total de possibilidades? Nesse caso, o total de possibilidades vai ser 72 mais 4 vezes 64, né? Então, nesse caso, vai ser 72 mais quanto? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25, né? 256 com 72 vai dar o quê? 328, não é isso? 328 números pares de 3 algarismos distintos, tá bom? E aí, quando você olha o slide anterior, você tem aqui, ó, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? 648. Quantos deles são pares? 328. Então, não é a metade aqui, não é 324, né, que seria a metade. Não é pensar, tem a mesma quantidade de par, tem a mesma quantidade de ímpar. Não, tá bom? Vai depender muito da circunstância. Nesse caso aí, foi o zero que fez essa balança pender para um lado mais do que o outro, tá bom? É óbvio, tá bom, que em combinatória não existe só uma forma de resolver, tá bom? Existem outras formas, vai depender muito da genialidade, da criatividade de cada um de vocês, de cada um, né, de cada um que tenta resolver um problema de combinatória, né? Então, você, por exemplo, poderia pensar por exclusão aqui, né? De que forma? Você poderia pensar no seguinte, vamos pensar quantos números ímpares de 3 algarismos distintos eu posso formar? Como é que é, professor? Se a pergunta fosse, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, para ser ímpar, o último algarismo aqui tem que ser ímpar. E o primeiro, obviamente, tem que ser diferente de zero. Observe que agora a gente não vai ter aquele problema que a gente estava salientando no início. Então, quantas possibilidades eu tenho para escolher um algarismo ímpar para cá? 5. Uma vez escolhido um algarismo ímpar para cá, quantas possibilidades eu tenho para escolher um algarismo para as centenas? Lembrando que eles têm que ser distintos, né? Aí você pensa assim, não pode ser o ímpar, que já está lá, e não pode ser o zero. Professor, então tenho 8 possibilidades. Perfeito? Para escolher um algarismo para as dezenas, você tem o quê? Não pode ser o ímpar, que já está aqui, não pode ser um algarismo que já está ocupando aqui, então tenho 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 8 vezes 8 vezes 5, 8 vezes 8, 64, 64 vezes 5, 320. Então, eu tenho 320 números ímpares de 3 algarismos distintos. Como eu sei que possuo, né, 648 números de 3 algarismos distintos, então, se eu fizer 648 menos 320, ou seja, eu estou pensando o quê? O que é o 648? São todos os números de 3 algarismos distintos. Se entre esses 648, é óbvio, existem os pares e os ímpares. Como eu sei que existem 320 ímpares, então, subtraindo 648, eu terei a quantidade de números pares, né, de 3 algarismos distintos. Ou seja, esse tipo de resolução aí é o que nós chamamos de resolução por exclusão, né? É você pensar no todo, todas as possibilidades, e do todo tirar aquilo que não te interessa. Então, vai sobrar, obviamente, aquilo que te interessa. Bom, o que foi que nós pensamos aí? Eu pensei em todas as possibilidades de números de 3 algarismos distintos, 648. Como a gente quer a quantidade de pares, eu pensei o seguinte, se eu conseguir resolver a quantidade de ímpares e do todo tirar essa quantidade, vai sobrar o que para mim? A quantidade de números de 3 algarismos pares, onde esses algarismos são distintos. Perfeito, pessoal? Entendido aí direitinho?
podemos seguir. Esse é o princípio fundamental da contagem, tá bom? E aí, mais algum problemazinho aqui para ilustrar. Ó. Exemplo 4. Em uma corrida de 6 carros, imagine que os 6 carros têm as mesmas condições de ganhar a corrida, tá bom? Ou de ocupar a última posição, penúltima, enfim. Em uma corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades de primeiro, segundo e terceiro lugares? Né? Então, esse tipo de problema é um problema que você utiliza perfeitamente o princípio fundamental da contagem. Por quê? Vamos lá. Quantas possibilidades você tem para escolher o primeiro colocado? Ah, são 6 carros, então tem 6 possibilidades. Qualquer um dos 6 podem vencer. Então, uma vez escolhido, hipoteticamente, um vencedor, ou seja, eu tenho 6 possibilidades para o vencedor, quantas possibilidades eu tenho para o segundo colocado? Ora, já tem uma pessoa em primeiro, então eu tenho agora 5 possibilidades, né, para escolher o segundo colocado. Quantas possibilidades para escolher o terceiro colocado? 4 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica essas possibilidades, né? Outra coisa que poderia ser associada aí é a mesma coisa. Por exemplo, imagine numa sala, né? Nós temos 6 cadeiras, né? E aí você, fora dessa sala, existam 3 pessoas. Dentro da sala tem 3 cadeiras. Aí, por exemplo, você chama uma primeira pessoa. Quantas possibilidades essa pessoa vai ter para sentar? 6. Então, tem qualquer uma das 6 cadeiras. Sentou em uma delas. Chama a segunda pessoa. Quantas possibilidades essa segunda pessoa vai ter para sentar? Ora, agora só tem 5 lugares. Chama a terceira pessoa. Terceira pessoa agora, quando perceber, só vai ter 4 possibilidades de sentar. Então, é mais ou menos o seguinte, muitos problemas de combinatória, você pode estar resolvendo, mas esse tipo de resolução serve para uma outra gama de problemas de combinatória, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 6 vezes 5 vezes 4, né? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120 possibilidades, ok? Tranquilo, né? Próximo exemplo. Uma sala tem 6 lâmpadas. Beleza. Com interruptores independentes. O que isso quer dizer? Que cada uma das lâmpadas possui um interruptor que liga e desliga, né? Obviamente, uma dessas lâmpadas. O que é que nós queremos aqui, ó? O número de modos de iluminar essa sala acendendo pelo menos uma lâmpada E aí nós temos inicialmente esse problema. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí nesse problema. E aí, se possível, se quiser fazer algum comentário, tranquilo. Se não, a gente continua com a resolução, tá bom? Vou dar 20 segundos para vocês pensarem, né, nessa resolução, enquanto eu bebo uma água aqui, tá bom? Mas vamos pensando. São 6 lâmpadas, cada uma tem um interruptor independente, e aí a gente quer saber o número de modos de iluminar essa sala acendendo pelo menos uma lâmpada. E aí, pensaram? Tem alguma resolução, algum comentário? Não? Então vamos lá. Vamos tentar imaginar. Fiquem à vontade, viu, pessoal? Maria Fernanda, fique à vontade. Acredito que seja 63, porque no caso tem 6 lâmpadas com 6 interruptores, né? Aí no caso a gente poderia fazer 6 vezes 6, 64,
E como é pelo menos uma, tiraria 64 menos 1, que ficaria 63. Perfeito. Mais alguém quer comentar? Concordam com a colega Maria Fernanda? Vamos lá, né? Maria Fernanda, perfeito, viu? É exatamente isso daí mesmo. Agora vamos tentar ilustrar, né? O que é que nós temos? E por que que esse problema se encaixa perfeitamente com o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem? Porque a gente tem o seguinte, né? Nós temos aqui as 6 lâmpadas, digamos assim, que pela definição inicial do princípio fundamental da contagem, né, a gente chama de decisões. Então a gente tem 6 decisões a serem tomadas, que é o quê? Pensar no estado, né, de cada uma dessas lâmpadas. Como assim estado, professor? Está ligada ou desligada. Então, para a primeira lâmpada, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho duas. Duas possibilidades de estado para ela. Ou ela está ligada ou ela vai estar desligada. Para a segunda lâmpada, também. Assim como para a terceira lâmpada, quarta lâmpada, quinta lâmpada e sexta lâmpada. Então, pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica, né, as possibilidades, né? Então, aqui o que a gente tem? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64. Aí, beleza. Aí você, 64, marca 64. Se você marcar 64, você vai errar. Por quê? Porque esse 64 aqui indica todas as possibilidades de estado das 6 lâmpadas, inclusive a possibilidade de todas estarem desligadas, que é uma possibilidade, né? Então, quando o problema diz o número de modos de iluminar essa sala, então tem que ter pelo menos uma ligada, tem que ter pelo menos uma lâmpada acesa. Então, essa situação de todas estarem desligadas, né, tem que estar, de certa forma, fora da minha contagem. Então, o total aí vai ser perfeitamente, viu? Muito obrigado pela participação. 64 menos 1, que dá 63. Bom? Muito bem. E aí, agora a gente pode, né, obviamente, falar sobre fatorial, né? Quando a gente fala em fatorial, né, muitas das vezes os nossos alunos dizem assim, mas por que fatorial? Não. A ideia de fatorial é exatamente uma ideia para você simplificar multiplicações, onde você vai sempre multiplicar pelo antecessor. Então, o principal objetivo dos matemáticos estabelecerem essa ideia de fatorial é exatamente para facilitar algumas notações, né? Para você não ter que estar escrevendo muita coisa. Então, o que a gente tem aqui? Definição de fatorial. Seja n um número natural, tal que esse n é maior do que ou igual a 2, então, para início de conversa, esse n tem que ser natural e ele tem que ser maior do que ou igual a 2. Chamamos de fatorial de n, que é representado dessa forma, como vocês sabem, o produto dos números naturais consecutivos, né? N vezes o seu antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor, até chegar no 1. Ou seja, em outras palavras, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, enfim. Por exemplo, você tem 2 fatorial, então aqui é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Então, por que é dessa forma, né? Por que tem que ser maior do que ou igual a 2? Porque o fatorial, ele é um produto. Então, para eu ter uma multiplicação, é necessário que eu tenha pelo menos 2 números, né? Para que aconteça isso, tá bom? Então, dos fatoriais, nós temos uma propriedade fundamental, né? Que é essa aqui. Por exemplo, quem é 6 fatorial? Professor, 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Perfeito. Mas quem é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? É 5 fatorial. Então, eu posso escrever 6 fatorial como sendo
esse 6 vezes esse 5 fatorial. Então, eu posso escrever perfeitamente, né? 6 fatorial igual a 6 vezes 5 fatorial. Então, podemos generalizar esse resultado para qualquer número natural n, com n maior do que ou igual a 3. Então, da seguinte maneira, né? N fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, baseado no que a gente pôde fazer aqui, né? A gente pode pensar exatamente que todo fatorial de um número pode ser também escrito dessa forma. N fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial. E aí nós temos aqui, baseado nessa propriedade e na ideia também de algumas situações, a extensão da definição de fatorial. Né? Por exemplo, 1 fatorial. 1 fatorial igual a 1. A gente pode até pensar no seguinte problema, na seguinte situação, né? Que é uma extensão da definição. Por quê? Porque eu preciso dessas situações. Mas por que eu preciso dessas situações? Porque tem uma lógica também. Imagine o seguinte, imagine uma pessoa, de quantas formas, com uma pessoa, você pode formar uma fila? Só tem uma possibilidade. Tá? Então, é só essa pessoa está na fila, certo? Então, baseado no que nós vamos ver daqui a pouco, que é a ideia de arranjos, a gente pode entender 1 fatorial como sendo isso também. E 0 fatorial igual a 1 é uma consequência dessa propriedade fundamental dos fatoriais, porque se eu considerar, por exemplo, n igual a 1 aqui, ó, o que vai acontecer? Eu terei 1 fatorial igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Então, 1 fatorial, que é 1, né? A gente pode colocar o resultado, 1, é igual a 1 vezes 1 menos 1, que é 0, né? 0 o quê? 0 fatorial. Só que quem é 1 vezes 0 fatorial? É 0 fatorial. Então, o que a gente tira daí? A gente tira que 1 é igual a 0 fatorial, ou que 0 fatorial é igual a 1. E aí, a gente perfeitamente vai utilizar em muitas situações, tá bom? Essa analogia aqui. Principalmente aqui, naquilo que eu estava falando para vocês, no aspecto de arranjos, né? E aí, o que vem a ser arranjos, né? Seja A de NP, ou seja o arranjo de N elementos tomados PAP, aí ele vai dizer isso aqui, ó, o número de arranjo de N elementos tomados PAP, em outras palavras, arranjo de N elementos tomados PAP é o número, é o número de maneiras de selecionar em ordem per elementos em um conjunto de N elementos distintos. E aí nós temos essa tradicional formulinha, mas aí nas nossas aulas a gente sempre gosta de enfatizar, né? Que todos os problemas de arranjos simples, que não sejam aqueles problemas que ele quer que você aplique a fórmula direta, óbvio, mas todos os problemas de arranjos simples são perfeitamente resolvidos utilizando o princípio fundamental da contagem, tá bom? Porque quando a gente analisa a combinatória como um todo, a gente vai perceber que só existem 2 tipos de problema em combinatória. Os que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem e os que são resolvidos por combinações. Só isso. Professor, mas tem permutações, tem não sei o que. Tem, mas se você analisar, os problemas de permutações também são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem. Tá bom? Então, muitas das vezes é bom a gente estar direcionando para os nossos alunos, não sei se acho que alguns de vocês já trabalham também em sala de aula, mas futuramente também irão trabalhar, enfim. Né? É bom direcionar logo isso, porque senão o aluno vai ficar memorizando fórmula para isso, para aquilo e tal. Coloque logo a essência da coisa. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente percebe? Que essa ideia de arranjos simples, ela é colocada quando nós queremos, ou seja, querendo o número de arranjos, ou seja, de forma de arranjar, de fazer as situações possíveis, a gente possa pensar no seguinte: tenha em mente o problema das filas de K pessoas. Então, uma fila com K pessoas.
escolhida dentre N pessoas possíveis. Por exemplo, quantas são as filas distintas formadas com 4 pessoas escolhidas dentre as 7 pessoas possíveis? Se você for usar essa formulinha, vai ficar um arranjo de 7 tomados 4 a 4. Pela fórmula é o quê? Professor, é 7 fatorial, né? Sobre n menos p. N menos p é 7 menos 4. Então, 7 menos 4, 3 fatorial. Levo 7 até o 3, vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1, então eu posso cancelar. Aí sobrou o quê? Ó? Sobrou 6 vezes 6, 42. 42 vezes 5 dá... Fazer 42 vezes 5 dá 210, né? 210 vezes 4, 840. 840. Então tem 840 possibilidades. Só que se você analisar bem, dá para resolver esse problema pelo princípio fundamental da contagem. Como assim, professor? São 7 pessoas. E aí você quer formar uma fila com 4 pessoas. Quantas possibilidades você tem para colocar a primeira pessoa na fila? 7. Segunda pessoa. Já tem uma na frente, então 6. Terceira pessoa, 5. Quarta pessoa, 4 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, o que é que você faz? Multiplica. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, que é exatamente a conta que a gente fez ali em cima, né? Que é 840. Então, o que a gente percebe? Né? Que um problema de arranjo simples dá para se resolver, obviamente, né? Pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, a gente nem vai adentrar muito nessa ideia de arranjos, tá bom? Agora, é óbvio, é bom que vocês façam exercícios, mas podem perceber que os exercícios de arranjos que vocês fizerem são perfeitamente resolvidos, né? Utilizando o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Permutações simples. O que vem a ser permutações simples? Dados os N elementos distintos do conjunto I, então está aqui um conjunto com esses elementos, A1, A2, A3, AN, chama-se permutações simples dos N elementos desse conjunto I, todo arranjo simples desses N elementos tomados N a N. Aí vamos com calma. O que ele está dizendo aqui? Que permutações simples dos N elementos é todo o quê? Arranjo simples. Então, toda permutação simples é um arranjo simples. Mas todo arranjo simples dá para resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, todos os problemas de permutações simples dá para resolver pelo princípio fundamental da contagem também. Ok? Quer ver? Exemplo 6 aqui, ó. Os organizadores de um congresso convidaram 5 conferencistas para proferirem palestras nos 5 dias do evento. Sabendo-se que a programação previa apenas uma palestra por dia, o número de maneiras distintas que as palestras podem ser programadas nesses 5 dias é igual a quanto? Quais são as minhas decisões? Escolher os palestrantes. Para quantos dias? 5. Quando você estuda permutações simples, lá tem a formulinha. Permutação de N elementos distintos é igual a N fatorial. Por quê? Pelo seguinte fato. Já a gente volta aqui para a resolução do problema, tá bom? Por exemplo, a palavra pai. De quantas formas eu posso permutar as letras dessa palavra? O que é permutar? Permutar é trocar, fazer trocas, né? Ou seja, trocar de lugares aqui essas letras. Eu posso ter essa expressão aqui, né? Pai, pia, IAP, né? Ou seja, IPA. Pode ser também AIP, API.
Tem outras possibilidades? Não. Quantas possibilidades ao todo nós temos? 6 possibilidades. O que é o 6 aí? Professor, será se o 6 é o 3 fatorial? De fato, né? De fato é o 3 fatorial. Por quê? Porque nós temos, querendo ou não, como permutações simples são arranjos simples, e os arranjos simples, querendo ou não, tem a ideia do princípio fundamental da contagem, nós temos o seguinte: quantas possibilidades nós temos para escolher a primeira letra? 3. Uma vez escolhida a primeira letra, e essa letra já está lá, quantas possibilidades nós temos para escolher a segunda letra? 2. Para escolher a última letra, só sobrou uma possibilidade. Pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1. Mas o que é 3 vezes 2 vezes 1? É 3 fatorial. Tá bom? Então, por isso, que lá na formulinha de permutações simples, está isso daqui, ó. Tá bom? E cada um dessas permutações, né, dessas trocas dessas letras que nós fizemos com a palavra pai, recebe o nome de anagrama. Né? E o que é um anagrama? Um anagrama é você permutar as letras de uma palavra, embaralhar essas letras, sei lá, e aí, independentemente de ter significado, pronúncia ou não, é o que nós chamamos de anagramas. Tá bom? E aqui, para esse exemplo 6, né, o que a gente percebe? Que dá para resolver perfeitamente pelo princípio fundamental da contagem. Por exemplo, são 5 dias de evento e são 5 palestrantes, né, conferencistas. Então, para o primeiro dia, para a primeira palestra, tem quantas possibilidades de escolher um palestrante? 5. Para o segundo dia, estarão 4 palestrantes. Aí depois 3, depois 2, depois 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto, está resolvido. Como muitas das vezes esses problemas vêm lá na parte de permutações simples, aí ele quer que você, de certa forma, direcione o aluno para entender que é 5 fatorial e tal, né? E dá 120 para você fazer isso. Então, nós, como professores, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Até mesmo porque nossos alunos, eles já têm, muitos deles, certa habilidade, outros nem tanto, né? Então, muitas das vezes, é claro, a gente trabalha com turmas muito heterogêneas, digamos assim. Mas a gente tem que ter o cuidado de não dificultar muito. Se um problema dá para ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, que a gente utiliza, não precisa estar, mas isso aqui está na parte de permutação e tal, de arranjo, enfim, tá bom? Não precisa fazer todo esse malabarismo, não, tá bom? No exemplo 7, aqui nós temos aqui a palavra futebol, e aí ele pergunta, quantos anagramas podemos formar? E aí nós já entendemos, né? Anagramas é quando você pode fazer, né, essas trocas dessas letras. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, se as letras são distintas. Então, percebe-se que todas as letras são distintas, então, assim como a palavra pai, eu não vou ter problema. Professor, se tiver letras iguais, tem problema? Tem. Por exemplo, a palavra ovo. Vamos tentar ver os anagramas. Eu posso escrever assim, né, permutando as letras. Eu posso escrever assim. E posso escrever assim. Tem outra possibilidade? Não. E por que agora só deu 3 possibilidades? Né? Porque eu tenho repetições. Tá bom? Então, quando se fala em permutações simples, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a primeira coisa, observe que as letras aí, elas são distintas. Então, quantos anagramas podemos formar? Professor, então você vai escolher as letras, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, né? 7 letras. Então, quantas possibilidades para escolher a primeira letra? 7, a segunda 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar tudo isso daqui, né? Eu sei que 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 720, né? 720 vezes 7 é 5.040, né? Certo? 720 vezes 7, isso. Né? Para 14 vai 1, perfeito. Desses anagramas aqui, desses 5.040, quantos começam por E? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira letra é E. Sobraram o quê? Sobraram 6 espaços. Para serem o quê?
permutados. Então, isso aqui vai ser a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. E quem é 6 fatorial? 720. Professor, mas por que vai ser 6 fatorial? Porque você sobraram o quê? Já tem a letra E aqui, ela está fixa, tem que começar por ela. Sobraram outras quantas? Outras 6 letras. Então, quantas possibilidades você tem para escolher uma letra para cá? 6. Para cá, 5. Aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Tá bom? Outra. Quantos anagramas começam por E e terminam com T? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa com E, termina com T. Então, sobraram o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras para serem permutadas. Então, permutação de 5 elementos distintos vai ser 5 fatorial, que é 120, né? Que é aquela historinha. 5 possibilidades para cá, 4 para cá, 3 para cá, 2 para cá, 1 para cá. Tá bom? Beleza. Desses aí, desses 5.040, quantos começam por vogal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui, obrigatoriamente, tem que ser uma vogal, certo? Então, atacamos logo essa restrição, né? Então, quantas possibilidades nós temos para escrever essa primeira letra, sabendo que ela tem que ser vogal? 1, 2, 3, né? Então, são 3 possibilidades. Sobrou o que agora? Sobraram as outras 6 letras. Então, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Pelo princípio fundamental da contagem, isso daí vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 6 fatorial. Como 6 fatorial é 720, nós teremos o que agora aí? Nós teremos 3 vezes 720, que vai dar 2.160. Beleza? Quantos anagramas terminam por consoante? É a mesma história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse último tem que ser consoante. Então, a gente ataca logo essa restrição. Quantas possibilidades para a última letra? 4. Tem que ser consoante. Sobraram o que agora? Sobraram outras 6. Vai ficar esse espaço aqui, 6 possibilidades. 5, 4, 3, 2 e 1. Que é óbvio que é o 6 fatorial, né? Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso daí vai ser o quê? Vai ser 6 fatorial vezes 4. 6 fatorial é 720 vezes 4. E vai dar o quê? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Então, 2.880 possibilidades. Beleza? Aqui adicionei. Perfeito. Vamos lá. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras, né? 5, 6, 7. Tá? A primeira tem que ser vogal e a última tem que ser consoante. Quantas possibilidades que eu tenho para uma vogal? 3. Terminar em consoante? 4. Sobraram quantas aqui? Professor, sobraram outras 5 letras. Então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente vai fazer? 3 vezes 4 vezes o 5 fatorial, né? 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 5 fatorial, que é 120. 12 vezes 12, 144. Então, nós teremos 1.440 anagramas. Certo? Letra G. Quantos anagramas apresentam as 3 vogais juntas e em ordem alfabética, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, agora aqui, a gente tem um problema, né? Por quê? Porque essas 3 vogais agora têm que estar juntas e em ordem alfabética. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu terei que ter as letras assim, E, O e U. Mas não necessariamente começando com elas. Porque ele quer saber quantos anagramas apresentam as 3 vogais juntas e em ordem alfabética. Por quê, professor? Não, porque eu posso ter
elas juntas nessa posição. Pode ser que eu tenha elas juntas nessa posição. Então, a gente tem que analisar esses casos aí. Então, para isso, deixa eu abrir uma janela melhor aqui para que a gente entenda. Então, a gente pode pensar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que U esteja aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que elas estejam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que essas três letras estejam juntas em ordem alfabética aqui. Ou então, nessa posição aqui, ou então, né, se for o caso, nessa última condição. Né? Aí o que a gente vai? Elas estão fixas. Aí a gente vai ter que analisar todos esses casos e depois somar. Por que somar? Porque eu terei, no meu raciocínio, esqueci de falar anteriormente, o conectivo OU aparecendo. Quando ele aparece, ele indica soma. Então, ou eu terei uma configuração iniciando por EOU, dessa forma, ou então, nessa segunda configuração, ou então nessa terceira, ou então nessa quarta, ou então nessa quinta. Então, por isso que eu vou somar, tá bom? Que é aquela que nós chamamos de reunião e união de elementos, lá na teoria dos conjuntos. Muito bem. Então, vamos lá. Se eu já utilizei EOU, sobraram quantas letras? 4. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma letra para cá? 4. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né, esse meu, vou chamar de P1 para não confundir com permutação, vou chamar de T1. Esse T1 vai ser exatamente 24, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 24. T2, professor, T2, vamos lá. Quantas possibilidades para a primeira letra? 4. Para essa letra, 3. Aqui 2 e aqui 1. De novo, professor, 24. Perfeito. T3 também vai ser 24. E aqui vai ser 4, aqui vai ser 3, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1. T4 também 24. Que aqui 4 possibilidades, aqui 3, aqui 2, aqui 1. T5 também 24. Que aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1. Então, somando tudo, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. O total vai ser igual a 5 vezes 24, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. 24 não é 4 fatorial? É, professor, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que pela propriedade fundamental dos fatoriais, 5 vezes 4 fatorial é a mesma coisa que 5 fatorial. E 5 fatorial é igual a quanto? 120. Vamos lá. Por que eu quis escrever dessa forma? Para mostrar para vocês o seguinte, que basta a gente considerar essas letras E, O, U como sendo uma letra só. É como se eu conseguisse fixá-las e como se ela fosse um caractere, por exemplo, um X, um Z, sei lá, um W. E aí você vai só arrastando esse caractere ao longo aí das permutações. Então, se elas são se elas formam um caractere único, com as outras 4 letras eu terei 5 elementos. E aí, se eu tenho esses 5 elementos, o que eu posso entender daí? Eu vou permutação com 5 elementos distintos, então vai ser 5 fatorial, tá bom? Então, a gente gosta sempre de direcionar os alunos lá no ensino médio para isso. Você tem um problema dessa natureza, o que você vai fazer? Você não vai fazer essa conta toda que eu fiz, é óbvio, basta você entender que agora esses 3 são um só, e aí o que a gente faz? Considera uma só, junta com as outras que sobraram, e a gente tem o total de permutações simples, ok? O outro problema esse aqui G já foi, né? H, quantos anagramas apresentam as 3 vogais juntas, só que agora em qualquer ordem? Se é em qualquer ordem, eu terei essas mesmas configurações, mas eu poderei ter E, U e O, ou seja, eu alterei aqui, ou então U, O e E, então U, E e O, ou então O, E e U, então O, U e E.
Ah, professor, mas aí eu terei 6 possibilidades, né? Que é 3 fatorial. Não é só permutar as letras entre si, não? Perfeitamente, é só isso mesmo. Então, nessa letra H, a única coisa que a gente vai fazer é simplesmente isso, viu? Essa letra H, o que, que a gente vai fazer? A gente vai calcular o total, permutando as 3 entre si e elas, né, formando um caractere único com as outras 4. Né? E aí eu vou ter 5 fatorial. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou permutar as 3 entre si, olha o raciocínio. Permutar as 3 entre si e, opa, apareceu o conectivo I. Quando aparece o conectivo I no meu raciocínio, é porque eu tenho que multiplicar. Por isso que aparece aqui a multiplicaçãozinha, tá bom? Lá da teoria dos conjuntos também, intersecção. Então, esse total vai ser o quê? Vai ser a permutação entre as letras e essas letras formam um caractere novo, junta com as outras 4, 5 fatorial. Então, vai ser 6 vezes 120, né? E aí nós teremos aí 720 anagramas. O último aqui, quantos anagramas não apresentam as 3 vogais juntas? Professor, agora complicou. Quantos anagramas não apresentam as 3 vogais juntas? Aí é só lembrar daquele problema do exemplo 3, se eu não me engano, né? Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar quando a gente mostrou aquela outra resolução pensando no todo, a quantidade de ímpares sobrou exatamente a quantidade de pares. Aqui é o que a gente vai fazer. Quantos anagramas nós temos ao todo? 5.040. Quantos desses anagramas apresentam as 3 vogais juntas? 720. Ah, então quantos desses anagramas não apresentam as 3 vogais juntas? Vai ser exatamente o total geral que eu tenho, 5.040, menos aquele total em que elas estão juntas. Certo? Então, nesse caso aí, né? A letra I, né? Isso, a letra I, esse total geral vai ser 5.040 menos 720, né? 0 menos 0 é 0. Aí 4 menos 2 é 2. Sobrou 50 menos 7, 43. Então, são 4.320 anagramas que não apresentam as 3 vogais juntas. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Enquanto eu bebo uma água. Não? Então, vamos lá, né? Então, agora a gente vai falar sobre permutações com elementos repetidos, que é aquele caso, né, que a gente colocou aqui, né, ilustrando, né, quando tem uma palavra, por exemplo, com letras repetidas, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer nesse caso aí? Ó, a gente pode agora pensar no seguinte, né? O número de permutações desses N elementos que indicaremos dessa forma aqui, né, a permutação de N elementos com as repetições N1, N2, N3, NK, é dado por... E aí está aqui a representação embaixo, né? Os alunos normalmente se assombram quando veem essa forma, mas a gente só ilustra o seguinte, vamos lá. A palavra ovo, que a gente acabou de fazer. Então usa a palavra Ana, dá no mesmo, né? Vamos lá. Quantas letras nós temos? 3. Quantas repetições? 2. Ah, então isso aqui vai ser pela formulinha 3 fatorial dividido por 2 fatorial. E isso aí vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, né? 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. Sobrou 3, que são exatamente as 3 possibilidades que nós tínhamos, né?
Outra palavra, sei lá, arara, né? Que é um palíndromo também. Vamos lá, arara. Nós temos a permutação de quantas letras? 5. Tem 3 A's se repetindo e 2 R's. Pronto. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial, 120. 3 fatorial, 6. 2 fatorial, 2. 6 vezes 2, 12, né? Então, eu tenho 120 dividido por 12. Então, teremos aí ao todo 10 anagramas. Então, quando a gente se deparar com permutações, onde esses elementos são repetidos, a gente pode proceder dessa forma, tá bom? Outra permutação bem comum que aparece volta e meia aí, né? Volta e meia, quando eu digo em alguns concursos bem mais complexos, e até bem difícil cair esse tipo de questão, mas existem essas permutações, né? E a gente vai falar um pouquinho delas, né? Que são as permutações circulares, né? E aí, no que consiste essas permutações circulares, né? Consiste no seguinte, né? Quando elementos são dispostos ao redor de um círculo, a cada disposição possível, né? Cada disposição possível aí, nós chamamos de permutação circular. E aí, além disso, duas permutações circulares são consideradas idênticas se somente se, aí é o que é o importante aqui, quando percorremos a circunferência no sentido anti-horário, a partir de um mesmo elemento das duas permutações, encontramos elementos que formam sequências iguais. Né? Porque agora não é imaginar as pessoas enfileiradas, né? Vai imaginar formando um círculo, uma ciranda, é algo em forma de circunferência, né? Digamos assim. Então, já muda um pouquinho, porque se você mudar algumas pessoas de lugar, vai acontecer do que ele falou aqui, né? De terem situações idênticas, né? Nós temos aqui esse exemplo 8 que ilustra mais ou menos isso, né? Ó, de quantas formas 4 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular? Bom, e aí o que a gente percebe? Ó? Se a gente tomar esse elemento A aqui, ó, a sequência encontrada nessa situação aqui é quem? É a... ilustrar aqui para vocês. A, C, D, B. Não é? Perfeito, professor. Se a gente tomar agora nessa outra situação, ó, se a gente tomar nessa outra situação o elemento A também, porque aqui a gente tomou o elemento A e aqui a gente vai tomar esse elemento A também. Ó. Observe que a mesa é a mesma, só que agora o A está aqui. Ó. O que aconteceu? A gente só trocou, digamos, de lugares as pessoas, mas é como se elas só girassem, né? Se a gente tomar o elemento A, como é que ficaria a sequência aqui? Ficaria A, C, D, B também. Então, elas são idênticas aí, nesse caso, certo? Então, o que a gente pode perceber daí? A gente pode perceber o seguinte, né? Que as duas permutações circulares aí, destacadas, são iguais. E a igualdade das duas permutações circulares, que a gente mostrou aí, elas podem ser observadas quando a gente toma um outro elemento diferente de A. Por exemplo, se a gente tomar o D aí como referência, nessa primeira, a gente vai encontrar agora a seguinte sequência, né? Vamos supor, na primeira, se a gente usa o D como referência, né? Que sequência a gente vai encontrar? Vai ser a sequência D, B, A, C, ó, nesse sentido, certo? D, B, A, C. E aí, para resolvermos o problema proposto, que é de quantas formas, né? 4 pessoas podem se sentar ao redor dessa mesa circular, a gente vai ter que pensar no seguinte, né?
esse caso aí, a gente vai chamar, por exemplo, pode se chamar de x ou de uma outra variável qualquer, um número de permutações circulares. Então, vamos chamar de x. Quem vai ser x? X aqui para a gente vai ser o número, que é o que a gente quer encontrar, né? O número de permutações circulares. Perfeito. Circulares. Ok? Número de permutações circulares. Note que cada permutação circular A, B, C, D, estiver acompanhando aí, elas correspondem a 4 permutações de A, B, C, D. Tá? Ou seja, quando a gente... Como assim, Bruce? Não entendi. Ó. Se a gente pegar o A como referência, nós vamos ter o quê? A, B, C, D. Se a gente pegar o B como referência, a gente vai ter o quê? B... Desculpa. A, B, C, D não, né? O que a gente vai ter é A, né? A, B, A, B, D, C, né? Se a gente ter o B como referência, a gente vai ter B, D, C, A. Se for o C, vai ser... Se for o D, desculpa, vai ser D, C, A, B. Vocês estão percebendo a circularidade aí, né? Que é a mesma coisa, né? Se a gente tiver o C como referência, vai ser C, A, B, D. Né? Então, nesse caso, nós temos 4 permutações de A, B, C e D. Mas nesse caso aí, ó, as permutações circulares, né, elas correspondem, né, e têm a mesma natureza. Né? Se a gente olhar, por exemplo, essa da primeira figura, nós teremos o quê? ACDB, nós poderemos ter CDBA, né? Nós poderemos ter DBAC ou então também BACD. Por outro lado, nas permutações, a cada 4 permutações corresponde uma única permutação circular. Então, toda vez que a gente imaginar, para cada uma dessas aqui, é a mesma situação. Né? Para cada uma dessas aqui, ó, configurações que a gente acabou de fazer, a gente tem basicamente a mesma coisa. Então, dessa forma, o que a gente pode tirar daí? Né? Que é o seguinte, como o X a gente chamou de permutação circular, então nós teremos algumas classes. A gente pode até chamar essas número de permutações circulares de classes para facilitar. E aí observamos que a interseção de 2 classes distintas é o conjunto vazio, porque não é óbvio, né? 2 coisas distintas é o conjunto vazio. Então, o número de permutações dessas 4 pessoas, A, B, C e D, que nós destacamos aí, pode ser calculado de 2 modos. Primeira forma de calcular isso daí é a gente tentar utilizar a permutação de 4 elementos distintos, mas aí com detalhe, tá bom? Que dá 4 fatorial, mas aí o que acontece, né? Existem X classes e cada qual com 4 permutações. Logo, o total aí vai ser 4 vezes X. Né? Então, aqui, ó, esse total aqui, são 4, cada uma tem 4, então é como se fosse 4 vezes X. Então, quando a gente isola o X, quem é que vai ser o X? O X vai ser 4 fatorial dividido por 4. Então, isso aqui é 4 vezes 3 fatorial sobre 4, né? 4 deu 3 fatorial. E no caso, é 6 para a gente, né? Então, o que a gente ganha daí? Ó? Com um raciocínio semelhante aí, nós temos o seguinte. Primeiro, existem N permutações desses elementos, que foi o que a gente estabeleceu aqui. Segundo, essas X permutações circulares, cada uma corresponde a
o total de vezes em que elas vão aparecer, que são as repetições que são as mesmas coisas. Então, da análise que a gente fez aí, dá para a gente concluir o seguinte, que o número de permutações circulares vai ser sempre n fatorial, que é o número de elementos que eu tenho, dividido por n, né? Dividido por n. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, dividido por n. Então, dessa forma, como é que eu posso escrever? Ah, professor, então a gente pode escrever isso aí como sendo n vezes n menos 1 fatorial dividido por n. N dividido por n dá 1. Então, o número de permutações circulares vai ser sempre n menos 1 fatorial. Bom? Então, por isso que lá no ensino médio tal, hoje nem colocam-se mais isso, né, no ensino médio. Aparece essa fórmula e às vezes os alunos, professor, mas como é que é? Aí a gente tem que estar fazendo algumas ilustrações. Eu normalmente começo com uma cirandazinha com 3, né? Peço para que 3 alunos apareçam. Apareçam não, né? Eles, de certa forma, participem. Eu chamo os 3 ali na frente, eu peço para eles darem as mãos, e aí a gente vai fazendo as rotações entre eles, e a gente vai percebendo que é a mesma coisa, né? Em algumas situações. E aí, quando a gente coloca 4 pessoas, aí já muda um pouquinho, aí já vão, de certa forma, entendendo. Quando a gente coloca 5, os 5 já complica um pouquinho, mas aí a gente vai colocando, enfim, né? Essas ideias de permutações circulares, elas têm essa característica, né? Então, basta a gente proceder dessa forma, tá bom? E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu vou só encerrar aqui a gravação e aí depois, se vocês acharem pertinente, vocês podem estar fazendo as perguntas, questionamentos que a gente vai ficar ainda por aqui, tá bom?